Após a festa de carnaval no Brasil e aqui no Maranhão, o futebol brasileiro definitivamente começa a pegar fogo. Tivemos dois clássicos estaduais ontem, lá em São Paulo. O Santos conseguiu vencer o São Paulo no Morumbi, num jogo bastante disputado, com chuva inclusive. E no Rio de Janeiro, o clássico Fluminense e Vasco, muita confusão, né? Jogadores querendo mais apitar do que jogar, e terminou empatado de 0-0, mas com o Vasco sendo melhor do que a equipe do Fluminense. E o Cavalo de Aço, que continua se preparando para o jogo de sábado diante do Tuntum, que tem desfalques, tem problemas para o técnico Reginaldo França. O Maranhão empatou ontem pela Copa do Nordeste e a federação anunciou mais uma alteração na rodada. O jogo do Moto contra o Pinheiro foi para o dia 25. Mas antes de falar sobre esses assuntos, eu faço aquele pedido especial a você para que dê joinha no nosso vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal Carluto Júnior TV no YouTube, segue a gente aí no Instagram, também no Facebook, para que a gente possa ter mais alcance nas redes sociais e sempre estar fazendo esse trabalho, divulgando o mais querido da região pacantina, o nosso Cavalo de Aço. E se você não tem internet, né, ou tem uma internet aí que não está agradando, olha só aqui ó, no meu boné. Estou indicando para você a Um Cabo Internet. Está com uma promoção imperdível, 600 megas por apenas R$ 49,90. É isso mesmo, meu amigo. Dá uma ligadinha lá na Um Cabo, 3014-0025 e assine, contrate a sua internet para que você possa navegar tranquilo aí pelas redes sociais. Combinado? Então, minha gente, ontem nós tivemos dois clássicos estaduais, até porque aqui para o Nordeste o pessoal se liga mais no futebol do Rio e também de São Paulo. E ontem nós tivemos no Murumbis, que agora é Murumbis, né, mistura do Murumbi com bis, deve ser show, festas. O São Paulo perdeu para o Santos pelo placar de 1-0, noite chuvosa na capital paulista. Mesmo assim, o time do Santos levou muita sorte. São Paulo teve 2 gols anulados, inclusive no finalzinho um que tocou na mão do atacante, mas o Santos conseguiu a vitória num gol de pênalti, 1-0, e coloca o Peixe aí bem no Campeonato Paulista. Essa é a fase de grupos, né, onde os clubes se classificam para a próxima fase, e na próxima fase é que realmente vai começar o Campeonato Paulista. Mas os times grandes vão se ajustando e o São Paulo é a segunda derrota desse campeonato paulista. Então precisa dar uma melhorada aí o tricolor lá do Morumbi. Mas o jogo foi bastante disputado. O Corinthians goleou o Botafogo de Ribeirão Preto, segunda grande vitória aí do português técnico Antônio, que substituiu o Mano Menezes. Então o Corinthians está melhorando e deve anunciar jogadores, 3 contratações neste fim de semana ainda para o Campeonato Paulista. Lá no Rio de Janeiro, com muita chuva e muita confusão, 2 expulsões, e a arbitragem deixou de expulsar inclusive o André, que já tinha amarelo, e agrediu o jogador do Vasco. Fluminense e Vasco empataram em 0-0, mas o Vasco esteve mais próximo de vencer o jogo. Eu diria que o resultado foi injusto para a equipe Cruz Maltina, mas futebol é assim, né? Não existe justiça, e é por isso que é bom o futebol. Mas foi um jogo que se pautou mais na arbitragem do que propriamente no futebol. Segundo tempo também muita chuva no Maracanã, o gramado já não está muito bom, mas mesmo assim as duas equipes brigaram, duelaram. Fluminense pela primeira vez praticamente com seu time titular, apenas o Queno estava entregue ao departamento médico, mas se viu lá o meio campo com André Martinelli, Ganso e Renato Augusto. E o Vasco, que ainda tem alguns jogadores para estrear, no 3-5-2, que vem aí o técnico colocando, né, nesse momento, o time mais seguro. O Léo Jardim fez uma grande partida, salvando o time do Vasco. Mesmo assim, o David teve gol anulado, bastante contestado pela direção e a comissão técnica do Vasco. E pior que o Vasco está fora do G4. O Fluminense, com esse empate, pode perder a liderança da Taça Guanabara, caso o Flamengo vença hoje o Bangu, lá em Aracaju, na Arena Batistão. Os clubes podem empatar em número de pontos. O Flamengo tem 15, o Fluminense tem 18. O Flamengo vencendo vai a 18, mas leva vantagem no saldo de gols. E a Copa do Nordeste, o Maranhão empatou.
com o Altos do Piauí. Saiu perdendo 1-0, conseguiu um empate lá no Lindolfo Monteiro, em Teresina. A situação do Maranhão não é muito boa nessa Copa do Nordeste, não, tá? Está fora do G4 nesse momento. Eu sempre disse que a Copa do Nordeste é complicado para os clubes maranhenses, com exceção do Sampaio, que foi campeão, mas depois disso também não conseguiu mais nem se classificar para a segunda fase. E, pelo visto, o Maranhão também vai ter muita dificuldade. Acho que dificilmente se classifica. Agora, no Campeonato Maranhense, a federação anunciou o adiamento do jogo entre Pinheiro e Moto, que seria no domingo, passou para o dia 25. O Moto joga agora dia 21 pela Copa do Brasil. Eu não vejo necessidade para isso. Talvez adiou, porque o Moto está numa situação difícil, mudando todo o time. Então, para dar uma ajudazinha, mas termina ajudando um e prejudicando o outro no Campeonato Maranhense, deu uma segurada nos jogos do Moto no Maranhense, empurrou lá para frente. Então, o Moto não joga esse fim de semana pelo Campeonato Maranhense, vai estar preparando a equipe para a Copa do Brasil, dia 21, quando recebe o Bahia. É osso duro, viu? É osso duro. É apenas um jogo, o Bahia joga pelo empate. É o time do Nordeste mais investiu, então vai ser complicado para o time do Maranhão passar para a segunda fase. O restante da rodada está confirmada para sábado. O Maranhão recebe o Chapadinha lá no estádio Castelão, 4 da tarde. O Cordino recebe o Sampaio lá no Leandrão, em Barra do Corda, enquanto que o Imperatriz recebe o Tum-Tum aqui no Frei Epifânio, sábado às 19h30. Já é o retorno da primeira fase do Campeonato Maranhense, ou seja, os jogos da volta. O Imperatriz empatou no primeiro jogo lá contra o Tum-Tum 1-1 e vai tentar a primeira vitória, porque o Imperatriz não tem conseguido vencer o Tum-Tum. Foi assim na Série B do ano passado e este ano empatou no primeiro jogo. Então tem que quebrar aí, né, essa situação de não conseguir vencer o Leão dos Cocais. Não tem essa chance. Só que o Imperatriz tem bastante desfalque. Não vai ter o goleiro Regis, terceiro cartão amarelo. Não vai ter o Dico Quixadá e o Café expulsos. Esses 3 estão fora do jogo. O Matson também, terceiro cartão amarelo, está fora, volante. E o Filipinho não está 100%. Talvez não consiga se recuperar para o jogo de sábado. Com isso, serão 5 desfalques. Desses 5, na verdade, o Quixadá não vem sendo titular, né? Mas poderia ser o reserva do Filipinho. E aí abre a possibilidade, quem sabe, o Rubens poder jogar. Tem um problema ali no meio campo, na volância, ser o Mate. Se o Erivelto estiver recuperado, de repente ele faz a zaga com o Neto, e o Doda passa a ser o volante, juntamente com o Gleidson, mantendo o restante do time, né? Jadson, e aí o substituto do Filipinho, que pode ser o Rubens, pode ser o Wellington Júnior, pode ser Jefferson Maranhão, ou até mesmo ele joga com 3 atacantes, colocando o Ivan juntamente com o Brunão e o Guilherme. Hoje o time treina lá no Estádio Municipal Frei Epifânio, quando o técnico Reginaldo França vai começar a moldar o time para esse jogo contra o Tum-Tum no sábado, 19h30, no Estádio Municipal Frei Epifânio. Imperatriz, nesse retorno, tem 3 jogos em casa, Tum-Tum, Pinheiro e Chapadinha, e 4 jogos fora, Cordino, Moto, Maranhão e Sampaio. Então precisa vencer esses 3 jogos em casa para não depender de outros resultados nas 2 últimas rodadas, já sacramentando a sua classificação para as semifinais do campeonato. Ainda tem um jogo contra o Cordino fora, e também pode ser que a Imperatriz consiga a vitória. O Cordino anda muito bem no campeonato. Beleza, minha gente? Mais uma vez, finalzinho do programa, dá joinha aí, curte o nosso vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal, manda aí convite no Instagram, no Facebook, para a gente fortalecer cada vez mais as nossas redes sociais. Lembrando, 4h30, treino lá no Estádio Municipal Frei Epifânio do Cavalo de Aço. Um grande abraço, uma ótima quinta-feira a todos. Amanhã nós retornaremos com mais um Papo Esportivo. Tchau, tchau.